bem-vindo a mais um podcast do Insights Lean, da Borgatti Consult. Eu sou o Ricardo Borgatti e vamos tratar sempre aqui de temas ligados à estratégia, soluções empresariais, gestão, comportamento executivo, enfim, tudo aquilo que envolve, né, a excelência e o desenvolvimento de soluções para maior resultado operacional. Hoje temos um convidado bastante especial, né? Dorival Leão. Ele é um especialista em estatística e aprendizado de máquina, professor da USP de São Carlos e empresário há mais de 10 anos com soluções de software e IA. E tem soluções de software que adotado já por muitas empresas. E vamos deixar ele falar um pouquinho, né? Ele falar um pouco dessa experiência da empresarial e está formando um ecossistema e como é que ele está utilizando, né, estatística combinado com IA para ajudar as empresas nas soluções dos seus problemas e no desenvolvimento aí cada vez mais. Doutor Dorival, seja bem-vindo, por favor, né? Se apresente. É isso aí. Muito obrigado, Borgatti, pela introdução. É um prazer estarmos juntos aqui no Insights Lean, né, para falarmos um pouquinho de gestão, de estratégia, de aplicações de IA que tem norteado aí, né, o aumento da competitividade dentro da indústria. Eu sou formado em estatística, trabalhei durante muito tempo dentro de universidades como Unicamp, como USP, e, como você comentou, nos últimos 10 anos estou trabalhando mais diretamente dentro da indústria, sempre com o mesmo viés de aplicação de estatística e práticas de aprendizado de máquina para o aumento da competitividade da indústria. E dentro desse nosso objetivo estão as parcerias que a gente tem montado. Exatamente a parceria junto com a Borgatti Consult, né, onde a gente tenta unir o que há de melhor hoje no mercado nacional em termos, né, de gestão de estoque com a experiência que a gente tem no desenvolvimento de aplicativos para a indústria farmacêutica. E dessa junção, estamos juntos trabalhando o que nós chamamos hoje de Demand Driven, que vai ser a revolução dentro da área de gestão de estoque, eu não tenho a menor dúvida. Vamos lá. Antes da gente começar a falar um pouquinho, né, dessa parceria, você tem a Staticamp e está criando um ecossistema, que é a Demand Action, onde a gente tem essa parceria de implantação. Antes de a gente falar um pouquinho sobre isso, vamos falar da Staticamp um pouquinho, né? A sua base, a sua experiência, a sua criação original, né, de soluções com base estatística. Não, perfeito. A Staticamp é uma ideia que nasceu há bastante tempo, quando eu estava dentro da universidade, trabalhando toda a pesquisa que a gente tem hoje, né, que está sendo colocado em prática na parte de IA, de Machine Learning e assim por diante. Dentro desse desenvolvimento, a gente lança a Staticamp, uma empresa para aplicar estatística e aprendizado de máquina dentro do mercado. Iniciamos lá atrás, né, principalmente na área automobilística, que na época era, né, uma das áreas que principalmente aplicava a parte de estatística, né, de vanguarda, né, com toda essa estrutura, inclusive, que nós conhecemos hoje como QBD e assim por diante, nasceu, né, do Juran há mais de 50 anos atrás. E o DEME também, não vai esquecer do DEME. Não tem como, né, Borgatti? Os dois ali desenvolvendo essa estrutura de qualidade que nós conhecemos. E uma das primeiras indústrias a aplicar isso do ponto de vista prático é a indústria automobilística. Isso navega depois para várias outras áreas, né? Outras aplicações, indo aí desde a parte, né, financeira, mineradoras, aeronáutica, e agora, né, já vamos falar uns 10 anos atrás, sendo bem aplicado na área farmacêutica. Em função dessa nossa experiência na aplicação desses métodos, a gente migra boa parte hoje da nossa estrutura para o desenvolvimento de aplicativos, né, voltado para a área... Além da gestão de processo, para a gestão empresarial de uma maneira mais ampla. Né? Exatamente. Né, voltado aí para a parte de processo, mas olhando de uma forma geral, e agora com a nossa parceria. Né? Pensando desde a parte ali de gestão de estoque, passando por forecasting, enfim. Né, e com, obviamente, né, pessoal, a aplicação das técnicas de aprendizado de máquina, que não tem como ficar de fora. Né? Perfeito. Então vamos lá, né? Então nasce a Demand Action, né? Essa Demand Action, ela tem ali já dois grandes produtos, né? O forecast e a gestão de estoques, né? Que de alguma maneira, né, se complementam de forma bastante interessante. Vamos falar um pouquinho do forecast e como é que se aplica, né? Qual o diferencial dele, como é que tá, tem IA dentro dele, dessa sua solução, né? Onde o pessoal
usufrui melhor dessa solução? Qual o diferencial dela na Demand Action no Forecast? Eu não tenho a menor dúvida da aplicação de inteligência artificial dentro do Forecast. Isso aí é algo que a gente tem trabalhado já há mais de 20 anos, né? Eu entrei na área de inteligência artificial no milênio passado, né? Vamos falar em meados da década de 80, né? Quando eu conheci o Bert Sikkes, que é o pai do aprendizado com reforço, tive a oportunidade de conhecer Vapnik, né? Que trabalhou toda a estrutura inicial hoje dos modelos que a gente utiliza em aprendizado de máquina, e desde esse momento a gente vem gradativamente melhorando algoritmos. Hoje, né, o nosso grupo tem algoritmos proprietários específicos focado no forecasting, por exemplo. O grande diferencial de aplicar IA no forecast, pessoal, está no cenário que tem que ser montado. Em geral, nós trabalhamos, né, com um volume de dados não muito grande, diferentemente do que se aplica em outras áreas do aprendizado de máquina, e aí todo o foco está nessa geração de cenário. E a partir desses cenários, a gente usar modelos proprietários para você poder ir à frente e fazer uma previsão de demanda real, que é fundamental para a aplicação dentro dos nossos modelos de gestão de estoque. Então, hoje a gente tem, junto com a Borgatti Consulting, toda uma estrutura, né, que foi trabalhada nessa parceria, usando todo o conhecimento da equipe da Borgatti Consult de fábrica, de mercado, para que a gente pudesse traduzir essa experiência dentro de modelos apropriados que vão nos levar a gerar, né, todo um cenário e, a partir dessa geração de cenário, entrar com uma previsão, né, de demanda de maneira apropriada. Isso eu acho que tem um aspecto aí que é muito interessante quando a gente fala da importância dessa experiência, né, de prática e do dia a dia ali da gestão. E aí vem essa palavra mágica, né, demanda, porque muitas vezes o pessoal dá um foco muito grande na previsão de venda, usando o forecast, né, para fazer um plano de produção e não para uma visão mais estratégica alinhada com a demanda final, onde você passa a ter muito mais coerência, vamos dizer assim, do sistema produtivo, estoques e as decisões que são tomadas, né? E não se deixa ali influenciar por uma visão de curto prazo ou por necessidades específicas ali de uma previsão de venda. Então, é claro que ele vai gerar uma previsão de venda, mas tem todo um estudo de demanda. Eu acho que essa palavra ela é mágica. O pessoal parece que se afastou da demanda real, né? Principalmente quando você está na indústria, você muitas vezes tem distribuidor, uma rede, né, de varejo, que tem ali, estão mais próximos ali da demanda real. E tivemos aqui um podcast recentemente, eu gostei muito de uma palavra que foi, uma frase que foi colocada, né? Que no fundo a demanda só existe quando alguém compra ali no final. O resto é um jogo de estoques, né, que não está vendendo. A venda não existiu de fato, é apenas uma venda para lá e para cá, que muitas vezes o pessoal até devolve quando erra, ou empurra demais, ou erra nesse processo de previsão. Então, eu acho que a palavra-chave é a demanda, né? A gente trabalhar com uma análise crítica, estatística, para que seja possível, né, aproximarmos da demanda real que nos oriente, né, e as estratégias de investimento, produção e tal. Então, a palavra, eu acho, mágica é a demanda. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Quer dizer, a estrutura toda, como o Borgatti está comentando, né, pessoal, é trabalhar na demanda, certo? E entendendo, né, e usando essa experiência que a equipe da Borgatti Consult tem para poder trabalhar esse cenário de mercado e, a partir desse cenário de mercado, você poder desenhar a demanda, né? E não simplesmente estar fazendo previsão de venda baseada em cima de notas fiscais que foram emitidas. Então, esse é um dos diferenciais que nós temos, né? O outro, obviamente, é juntar o que a nossa equipe, né, Staticamp, tem de experiência, que são no desenvolvimento e na aplicação de modelos proprietários de inteligência artificial. E aí eu preciso fazer até alguns parênteses aqui para o pessoal entender um pouco do que a gente está falando. Perfeito. A gente tem que entender, pessoal, que IA é um guarda-chuva imenso. Se a gente voltar um pouco atrás, nós estamos falando de IA desde o milênio passado, né? Nós temos talvez o primeiro grande marco, né, de IA, né, quando nós tivemos, né, o Deep Blue, né, ganhando lá
né, de um campeão de xadrez. Tudo bem que a gente não se lembra de um detalhe. Foram 10 partidas e ele ganhou uma. Né? Aquela uma ficou marcada, né? E foi talvez a primeira, vamos falar, o primeiro grande destaque. Depois você tem N outros que foram ocorrendo, mas IA é um guarda-chuva imenso. Dentro desse guarda-chuva, nós temos uma série de elementos, como o aprendizado de máquina. Dentro do aprendizado de máquina, você tem uma série de ferramentas como, né, o Deep Learning, como a IA generativa, tá certo? Como os modelos preditivos e assim por diante, tá certo? E dentro desse outro guarda-chuva, nós temos modelos de LLM, por exemplo, que são aplicáveis. E hoje o pessoal às vezes se confunde um pouco, e a galera pensa que, olha, o LLM, né, que são os Large Language Models, são usados para tudo. Mas não necessariamente. Cada um tem a sua aplicabilidade. E esse é um ponto que, junto com a Borgatti Consult, a gente tem trabalhado de maneira apropriada. Tá? Para fazermos uma boa previsão de demanda, o nosso forecast, uma construção de cenário, um entendimento de mercado aliado a modelos de aprendizado proprietário, é que tem dado grande resultado nessa previsão. Então, hoje, né, a gente sai junto nessa parceria com o modelo de forecast e, associado a esse modelo, toda uma estrutura, né, de gestão de estoques, trabalhado, né, na junção dessa parceria com a Borgatti Consult, com essa experiência ímpar, né, que a empresa da Borgatti Consult tem a nível de fábrica, a nível de time. Talvez seja um time, talvez não, tenho certeza de que é a equipe que mais domina isso dentro do mercado, né, nacional, quiçá, né, internacional, e junto com a nossa equipe, né, no sentido de desenvolver aplicativos apropriados para a indústria farmacêutica. Temos todo esse know-how, essa experiência de trabalhar nesse universo, né, regulado, junto com modelos apropriados de IA, para estarmos avaliando tudo junto com vocês, dentro da gestão. A ruptura, o overstock, as análises de tendência, estratégias para a gente avaliar reparametrização desses modelos que têm que ser trabalhados dentro de modelos de IA apropriados e não simplesmente utilizar o LLM para tudo. Perfeito. Uma questão interessante é que, né, dentro da proposta que a Borgatti construiu ao longo do tempo, ela tem uma preocupação de uma transformação propriamente dita do modelo de gestão, porque existe uma influência muito tradicional, principalmente na gestão de operações, que é aquela visão tradicional do sistema empurrado, o MRP, né, que tem um domínio muito grande aí por empresas tais como a SAP, que vem fazendo isso desde os anos, né, de 50, enfim, né, 70 na realidade. Né? O modelo ele cria seus parâmetros nos anos 50, né? O SAP entra na brincadeira lá para os anos 70. Mas é uma lógica empurrada, né, que serviu em algum momento para a maioria das empresas. E não tem se mostrado eficiente, principalmente para elementos recorrentes, onde precisa de respostas rápidas por causa de variação, etc. e tal. E isso, a Borgatti sempre, ela acabou fazendo pesquisa, desenvolvendo, né, não tinha uma solução de sistema puxado elaborado para mixed model, né, com variações de grande monta. E a gente está há mais de 20 anos, né, desenvolvendo essa solução. Mas o interessante a gente vem desenvolvendo o que a gente chama, né, de um Lean Demand Driven, ou seja, é orientado pela demanda, esse é o ponto de partida. E alternativa da gestão de estoque, é onde você utiliza o próprio estoque como sendo representante do cliente, né? E ele puxa, né? À medida que ele vai sendo consumido, ele é estrategicamente definido, com bases estatísticas, né? Correto. E ele puxa. O que eu vejo hoje é que isso é mais que uma tendência. A solução que nós estamos construindo, estamos oferecendo, ela permite você gerenciar seu estoque de maneira inteligente, com alguns parâmetros, mas ela permite também você transformar o próprio estoque como elemento de condução de resposta, ou seja, o famoso sistema puxado, né? Onde você combina ali a demanda com o status do nível de estoque para poder disparar para o organizado da fábrica. Mas o que eu queria ressaltar é que isso não é simplesmente uma solução de moda ou pontual. Essa é uma verdadeira transformação que está se mostrando muito mais eficiente para uma época que ela precisa de resposta rápida, etc. O SAP, né, que é o grande, vamos dizer assim, a grande referência e é um grande modelo de software, né, para a gestão, ele já está incorporando nas suas soluções mais atuais uma alternativa, que ele fez uma parceria com o pessoal do DDMRP, né, que é do Demanda Driven MRP.
O MAP ali, essa palavra está ali para poder falar que utiliza os parâmetros, né, que já estão cadastrados no estoque. Mas, no fundo, é o sistema fechado. O pessoal está buscando essa solução, está desenvolvendo. Mas, na prática, né, ainda é um desafio muito grande, porque faltam profissionais, né, que entendam da implementação disso. A implementação adequada, ela precisa integrar com a fábrica. E essa experiência de fábrica, muitas vezes o pessoal que vem dessa área de estoque, que é uma excelente equipe de soluções e tal, nem sempre conhece, né, a integração disso com a fábrica. Você considera que esse é um dos grandes desafios? Eu acho que essa pouca formação ainda, essa pouca oferta aí, né, de especialistas, consultores, você considera isso que ainda é um grande desafio para que as empresas possam usufruir da melhor maneira possível do sistema fechado, orientado por uma gestão de estoque? Eu não tenho a menor dúvida disso, né, Borgatti? A gente tem que pensar sempre no seguinte, né, pessoal? Não é simplesmente um software que vai resolver o problema. Eu tenho que ter toda uma estrutura de gestão, toda uma estrutura de governança, de planejamento estratégico para que a gente possa realmente tratar, né, efetivamente a gestão de estoque. E é daí que vem toda a integração que a gente tem, essa parceria que está sendo montada junto com a Borgatti Consult. Temos uma equipe, né, da Borgatti que trabalha, né, há mais de 20 anos oferecendo soluções puxadas, voltada para a estrutura Lean, Demand Driven, aonde eu começo a ver dois elementos chaves: o Lean, né, evitando desperdício, o Demand Driven trabalhando diretamente na demanda e com essa experiência que eles têm há mais de 20 anos trabalhando na área. Juntando isso junto com a experiência nossa no desenvolvimento de aplicativos para a área farmacêutica. Então é essa junção, não é simplesmente a gente ter um sistema, sabemos parametrizar o sistema, que nós vamos lá resolver o problema dentro da indústria. Do outro lado, né, entra também o pessoal da Borgatti com todo o conhecimento prático de fábrica, de mercado, de teoria, para poder trabalhar essa parametrização do sistema de forma a efetivamente contribuir para o aumento de competitividade da indústria. Então é essa junção, esse casamento que mostra hoje o diferencial que a gente tem na nossa parceria, tá? Diferente do SAP. Exatamente. Né? E falando isso, diferente, mas quem tem o SAP, essa solução, ela se integra ao SAP? Esse é um outro ponto fundamental, né? Que o que a gente tem visto hoje, né, pessoal, a maior parte das empresas tem o SAP em um processo ou em outro processo, né, para poder gerenciar a sua parte financeira, né, a sua parte de gestão e assim por diante, tá? E o que está ocorrendo? Boa parte dessa indústria está tirando os dados de dentro do SAP, jogando em planilhas de Excel para fazer o planejamento. E isso hoje, para e pensa, nós estamos, como mesmo, século XXI, no momento da IA, com a revolução toda que nós estamos passando, eu vejo empresas trazendo para o Excel para fazer o seu planejamento. Não tem sentido hoje. Então, a nossa solução totalmente integrada a qualquer tipo de ERP, seja o SAP, seja um TOTVS, né? Independente, né? O Oracle, independente do ERP que você tenha, totalmente integrada, de tal maneira que você não precisa de passar por planilhas de Excel e assim por diante para fazer todo o seu planejamento. Voltando, inclusive, com informações da nossa plataforma para o seu próprio sistema de ERP. Todo integrado, né, e gerenciado da melhor forma possível para que realmente você possa ter um ganho de produtividade e de competitividade, que é o objetivo da nossa parceria. Fantástico. Como é que você estima, né, com uma empresa, por exemplo, ela já percebeu o resultado de uma transformação, adotando uma solução do software da Demand Action, né, como alternativa aos modelos tradicionais, né, de empurrado e de planejamento focado em PV e não em demanda. Como é que é a sua expectativa de resultado? É rápido, demora? Como é que é isso? Olha, pessoal, daí eu tenho que contar um pouco, inclusive, da nossa experiência na área, né? Que a gente está na área farmacêutica desde ali de 2015 para 2016. Eu deixo a universidade em 2017, definitivamente, né? Para me integrar aí, né? Ao lado, né? Empresarial, ao empreendedorismo e assim por diante. O que a gente tem observado é o seguinte: se você trabalha de maneira planejada, com uma boa governança,
sabendo o que você está fazendo, o retorno é rápido. O retorno não é demorado. Né? Quando eu digo rápido, é dentro do ano de implantação você já começa a ter resultados. A gente viu isso com as nossas outras aplicações. Nós temos hoje mais de 10 aplicativos sendo utilizados desde a fase, né, do desenvolvimento farmacêutico até a fase de gestão, né, da qualidade, vamos assim dizer, né, passando monitoramento de água, sistemas, né, de monitoramento ambiental, sistemas produtivos. E isto hoje, bem trabalhado, bem planejado, no mesmo ano a gente já tem tido bons resultados. E óbvio, né, com todo esse planejamento que nós estamos tendo junto com a Borgatti Consult, que não começou ontem, né, Borgatti? Exatamente. Nós já estamos aqui, já quase chegando ao 3º ano nosso de planejamento dessa ferramenta. Ela está sendo muito bem pensada, bem estruturada, bem organizada. Para quê? Para que nós possamos ter uma implantação ágil, como o próprio nome, né, da nossa parceria Lean, né, vai estar colocando, ágil, rápida, para que vocês possam ter o retorno do investimento o mais rápido possível. Então, eu não tenho dúvida de que a gente vai conseguir ter um excelente sucesso na implantação e a agilidade necessária. E o que eu vejo, né, é um processo contínuo de evolução. Né? A gente parte já de algumas premissas de como utilizar IA no suporte com a gente, na própria gestão ali do dia a dia, mas muitas outras oportunidades vão vir dentro da realidade de cada empresa. Né? A gente vai poder estar ajudando as empresas de acordo com algumas necessidades específicas, né, devido a esse know-how, né, que você carrega em termos de IA e da oportunidade que a gente tem de fazer uma leitura muito boa das necessidades do cliente na implementação da solução. Eu acho que a IA ela vem compor, não tem como a gente fugir disso, mas ela precisa de um aprendizado, ela precisa de um histórico, ela precisa de uma relação que já vem ou de um histórico já de experiência ou de dados existentes e da própria realidade da empresa, né? E essa abertura que eu acho, essa flexibilidade também, eu acho que a Demand Action ela vem também com essa proposta, né, de poder estar dando aí alternativas de soluções e incrementando de acordo com a própria evolução. Porque o sistema evolui, né? As soluções evoluem, elas se tornam dinâmicas e desafios novos surgem, né? Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Os desafios vão surgindo conforme vai tendo a necessidade da indústria e a gente está aí, né? São 2 equipes, uma equipe fantástica do ponto de vista de fábrica, de planejamento de estoque, de gestão e assim por diante, uma outra equipe mais técnica, né? Vamos falar mais teórica, de estatística, de aprendizado de máquina e de aplicativos para a indústria farmacêutica, que é a nossa, que vem evoluindo juntos, né? Conforme vão surgindo as necessidades e as demandas, nós estamos aí para resolvê-las da melhor forma possível. A aplicação de IA, pessoal, isso é uma coisa que a gente tem que reforçar, né? E o Borgatti está comentando aqui, ela não pode ser aplicada de qualquer forma. Eu já até comentei isso já algumas vezes aqui junto com vocês, né? Nesse momento, ela tem que ser pensada. O grande objetivo não é aplicar IA por aplicar IA ou por ser moda. A ideia é agregar valor, é aumentar a competitividade, é diminuir o custo, é torná-lo cada vez mais ágil. E por isso que a gente tem um leque hoje, né, galera, de ferramentas imensa, que cada uma tem que ser, como a própria nossa metodologia diz, tem que ser puxada e trabalhada de maneira apropriada para quê? Para resolver esses problemas pontuais. Como o Borgatti está dizendo, né, cada indústria é cada indústria. Cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua estratégia de gestão. E o nosso sistema, né, nós estamos aí há 3 anos praticamente, já estamos entrando no 3º ano de planejamento, pensando realmente em como nós podemos ser ágil o suficiente para poder suprir essa necessidade que a indústria tem. Isso mesmo. E alguns parceiros já estão vão se beneficiar, né, que são da versão beta aí, e a gente já vai estar ainda, provavelmente já em agosto, com isso no mercado, já com uma certa bagagem, tanto de desenvolvimento interno quanto de prática no mercado. Né? A prática a gente já fazia, mas com aquele estilo antigo, de planilhas, com uma certa necessidade de interação com o SAP de maneira um pouco limitada, e hoje não, né, com a sua já bagagem de software, já atendendo já uma série de requisitos regulatórios, inclusive, né? E você falou um negócio interessante que eu gostei, né? Então, o uso da IA tem que ser pensado. Eu acho que nós estamos num momento, tem uma frase que não é minha, que eu gosto muito. Fala, o que está ocorrendo nesse momento?
estamos superestimando demais o uso da IA nas soluções para curto prazo e subestimando demais no longo prazo. A transformação ela vai vir, o futuro já está aí, mas ele não é o mesmo para todo mundo. Há uma superestimativa acreditando que a IA vai pensar para a gente. Não vai. Né? Na realidade, o que está acontecendo hoje pode ser no futuro, mas hoje, como você bem colocou, né, tem que ser pensado como se vai utilizar a IA, até para a organização do tipo de dados e do modelo que vai ser utilizado. Então, hoje, o pessoal que está aguardando que ela vai vir para dar uma solução de modelo de gestão, está um pouco longe disso. Né? Na realidade, você tem que ter uma bagagem, um pessoal com experiência em termos de transformação de modelo de gestão, e aí sim, né, você utilizar a IA. Se você não tem um entendimento, se você vai tentar utilizar com um modelo existente que não está eficiente, você só vai se tornar mais rápido a sua ineficiência. Então, para o uso de IA, tem que ser pensado. E o pensamento ainda em termos de soluções mais sistêmicas, que integra demanda, produção, estoque, isso não vai ocorrer de uma maneira tão facilitada assim, chegando que, toma, uma IA vai resolver seu problema. Não vai. Isso estamos ainda um pouco longe dessa história. Concorda comigo, doutor Dorival? Eu não tenho a menor dúvida disso, Borgatti. Isso é um fato, né, pessoal? É só a gente parar e pensar um pouquinho. O que é IA? Ou seja, né, o pessoal até confunde um pouco, chamam de IA os modelos de LLM. O que é um modelo de LLM? Nada mais é do que um modelo de regressão que a gente aprendeu lá na nossa graduação há 50 anos atrás, que trabalha com um volume de parâmetros absurdo, 50 bilhões, 400 bilhões de parâmetros. Você toma aí, né, a última versão do ChatGPT trabalhando com 450 bilhões de parâmetros, mas continua sendo um modelo de regressão. Que nós estamos chegando, inclusive, né, as pesquisas que nós temos atuais, os pesquisadores com os quais eu tenho me interagido, o pessoal da França, o pessoal de Pisa em Paris, o pessoal da Universidade de Washington, assim por diante, nós chegamos à conclusão, inclusive, que os modelos de LLM chegaram no limite. Eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais como evoluir. Né? Então, o que nós estamos? Como o Borgatti disse, a gente está superestimando esse modelo, né? Que ele nasceu, vamos falar, né? A IA generativa vem aí de 10 anos atrás, mas teve a grande evolução com o ChatGPT, que teve toda uma estrutura de trabalhar com os transformers, de olhar os bancos de dados vetoriais, que é a maneira que a gente interpreta hoje, né, as nossas análises. Já estamos evoluindo para uma nova ferramenta. Inclusive, hoje, uma das empresas mais valiosas, né, da Inglaterra chama-se IA sem dados. E é um estilo de modelo que eu comecei a trabalhar na década de 80, chamado aprendizado com reforço. E é essa tecnologia que a gente está trazendo para dentro da nossa aplicação. Eu quero trabalhar, pessoal, com o mínimo possível de dados. Não é também sem dados, falar que é zero, mas não nesse volume guloso de dados que trabalham os modelos de LLM e que eu tenho que ter bilhões de parâmetros para ter um modelo razoável a um custo computacional que não se paga. É só você parar, pensar simplesmente como que uma empresa que gasta centenas de bilhões de dólares para treinar um modelo, ela cobra lá R$100 por mês para você usar o modelo dela. Ela, né? Inclusive, eu acabei de pegar toda a estrutura do Gemini por R$600 no ano. A conta não fecha, pessoal. Tá? Então, se vocês ficarem utilizando esses aplicativos direto dentro da tua estrutura corporativa, amanhã a conta chegará. Né? E tem a questão como você falou, da questão proprietária, né? Correto. Isso também envolve toda uma questão de proteção e de desenvolvimento de know-how, né, sem ser partilhado, para criar diferenciais. Então, todo mundo está nivelado da mesma forma se for estar tratando isso dentro do ambiente público. Né? Correto. Né? Então, indo na frase que o Borgatti colocou, né, hoje nós estamos superestimando e subestimando o que vai acontecer, o futuro, tá certo? É exatamente isso. O futuro, pessoal, está começando já com os novos modelos, as novas estruturas, pensando no quê? Pensando em trabalhar de maneira mais pontual, focado para a sua necessidade, do que com modelos que você vai estar olhando de uma maneira tão genérica como são os modelos de LLM. E é exatamente isso que nós estamos colocando dentro da nossa ferramenta.
Muito bom, Antônio, muito bom mesmo. A gente poderia ficar nesse papo aqui, que é eu acho que é um assunto, né, polêmico, que invoca aí uma série de ideias, expectativas, medos, e todo mundo quer falar um pouquinho sobre, né, como é que a gente utiliza IA. Mas a prática, gente, o dia a dia está lá, os processos estão lá, decisões precisam ser tomadas, planejamentos continuam sendo necessários e modelos adequados precisam orientar o uso da IA. Ainda, né? Pode ser que no futuro, né, a própria IA já crie, né, uma solução mais integrada, sistêmica, mas, como falei, nesse momento ainda somos seres estrategicamente pensantes que precisam decidir o melhor uso da IA. Se fosse dar uma mensagem final aqui, doutor Durval, o que você falaria para os que nos escutam agora? Puxa, né? Olha, pessoal, resumindo o que a gente está discutindo, é a gente pensar sempre o seguinte: a aplicação de todas as metodologias, ferramentas, seja IA, sempre necessitou dos mesmos formatos. Eu preciso de um bom planejamento, eu preciso de um entendimento adequado do negócio. Por isso a junção, por exemplo, da Borgatti Consult com a Statcamp, né? Esse conhecimento de mercado, do negócio, esse conhecimento da fábrica para que nós pudéssemos traduzir dentro de um modelo de software de gestão com aplicação de IA, toda uma estrutura de governança que é fundamental para que você possa estar aplicando essas novas tecnologias de tal maneira a maximizar o retorno, né, a nível de competitividade, a nível de redução de custos, a nível de produtividade e assim por diante. Então, o recado que a gente deixa hoje para o mercado é essa: cautela, né? Não é que você não vai deixar de utilizar todo esse ferramental que está aí, como a IA, por exemplo. Você tem que usar. Hoje nós estamos, né, num momento que nós vamos diferenciar, não as pessoas, mas principalmente as empresas, que saibam utilizar a IA de maneira adequada, de tal forma a traduzir tudo isso que nós temos, né, de tecnologia em aumento de competitividade, das empresas que não sabem utilizar, que estão simplesmente utilizando como moda ou que estão deixando de utilizá-la, né, que tende a desaparecer. Você fez uma colocação bem interessante, porque recentemente, eu acho que uma pesquisa da McKinsey, ela revelou que, né, nos 1.200, eu acho que eram pesquisados, que ela teve no universo dela, 80%, de alguma maneira, já estava incorporando, né, o uso da IA. E depois parece que em torno de 70% ou 75% desse universo que está utilizando, utiliza muito longe do potencial do que a IA poderia estar oferecendo. Porque existe uma dificuldade natural, né? E como eu falei, se você não tem o modelo discutido, né? Se você não tem a aplicação dela pensada e as pessoas envolvidas da maneira correta, você tem uma IA, vamos dizer assim, subutilizada e às vezes até direcionada para o tipo de solução errada. Principalmente quando a gente envolve a complexidade que é uma gestão operacional de uma indústria, né, com múltiplos processos, tecnologias diferentes, enfim, um mercado bem competitivo, né? Então, essas questões exigem, né, uma discussão prévia, uma análise prévia de gestão. Então, gente, a boa notícia é a IA, ela é uma ótima ferramenta, ela, quando entendida, bem aplicada, ela vai trazer cada vez mais excelentes resultados. A má notícia é aqueles que estão esperando chegar um IA que vai resolver todos os seus problemas, principalmente no que envolve soluções sistêmicas, complexas, interagindo, ainda vai demorar um pouquinho, né? Então vamos se esforçar, vamos pensar e vamos construir, né, e desenvolver soluções com o uso da IA de maneira pensada. Gente, muito obrigado. Gostaria de convidá-los para nos seguir nas redes sociais, né, no Instagram, YouTube, enfim, tantas outras. E até um próximo podcast.